Hoje eu tô aqui num cenário diferente para contar um pouquinho quais foram as minhas matérias favoritas até agora na faculdade de licenciatura em Ciências Biológicas, estando no quarto semestre. Então, bora comigo? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Ciências Biológicas e estou agora no quarto semestre da faculdade. E nesse vídeo, como em todos os trimestres, eu costumo dizer qual a minha matéria favorita, quais as matérias que eu tenho no semestre, eu resolvi fazer um compilado de quais são as minhas matérias favoritas até agora. Então eu selecionei aqui algumas e vou falar um pouquinho do que eu tive nessas matérias e por que eu elenquei elas como sendo as minhas preferidas. Espero muito que vocês gostem. Bom, eu queria ter feito assim uma lista com base no semestre, sabe? Ah, do primeiro semestre foi tal matéria, do segundo semestre outra matéria. Mas no primeiro semestre foi um pouco tenso, acho que justo porque é o primeiro semestre na faculdade, a gente recém tá adentrando naquele meio, então tem que entrar a rotina, começar a fazer trabalhos, essa loucura de rotina acadêmica. Então acho que assim, no primeiro semestre, pra mim, eu não tenho nenhuma matéria que foi minha preferida, sabe? Eu tive biologia celular, eu tive as matérias assim mais introdutórias, mas acho que nenhuma assim que, uau, sabe? Me fez alguma coisa assim. São essenciais, é claro, pro primeiro semestre, né? Por isso que elas estão no primeiro semestre. Mas eu não selecionei nenhuma do primeiro semestre que foi a minha preferida, sabe? Agora já do segundo semestre, eu tenho uma que é a microbiologia, que simplesmente tem meu coração, porque no segundo semestre eu tive química, física, microbiologia e mais algumas, se não me engano. E microbiologia, nossa, eu sou apaixonada, assim, eu acho que tem tanta coisa que abrange microbiologia, sabe? E a gente não tinha aquelas aulas práticas, aquelas aulas na sala monótonas, sabe? Com o professor só passando slides. Porque os slides que ele passava, quando ele passava, eram slides muito com curiosidade, sabe? Muito interativos, assim. Que ele não trazia realmente conceitos que a gente precisava decorar. Era mais essa coisa da curiosidade, sabe? Por exemplo, quantas bactérias tem na nossa mão? Quantas bactérias tem na nossa boca? Na nossa orelha? Então, isso eram coisas assim curiosas, sabe? Que tu acabava despertando essa curiosidade e o interesse por estudar cada vez mais a matéria. Isso eu acho que é uma abordagem muito legal do professor fazer, despertar o interesse dos alunos. E a gente teve muita aula prática, então acho que por isso que foi a minha favorita, com certeza. A gente fez muita aula prática no laboratório, fazer assim as placas de colônias, como coleta para fazer essas placas, como que as bactérias e os fungos vão se desenvolver e conseguir visualizar aonde que tem mais, aonde que tem menos, sabe? Por exemplo, eu me lembro que a gente fez da tela do celular. Eu acho que é padrão todo mundo sempre tentar fazer da tela do celular, porque vai imaginar que a gente tá sempre com o celular na mão, então tem muitas bactérias, né? Mas não tinha quase nada de bactéria. Por outro lado, eu fiz da minha unha, da parte assim, elas estavam um pouquinho mais compridas, agora elas estão curtinhas, da parte que fica mais pra fora, assim, da carne, eu passei assim, aqui o cotonete, né, mas não é cotonete o nome, tem um outro nome ainda, suave. Passei o suave assim e passei então na placa, né? E, gente, deu muita bactéria e fungo, sabe? Então, são lugares assim que a gente nem imagina, mas que tem muito. Então, é uma matéria muito interessante nesse sentido, sabe? Então, por isso que foi uma das minhas favoritas do segundo semestre. Bom, e do terceiro semestre eu tenho duas, que é Zoologia 1 e Anatomia e Morfologia Vegetal. O segundo semestre, ele foi um semestre, assim, bem punk, eu posso dizer, porque era bastante matérias específicas, sabe? O terceiro semestre era bastante matérias específicas, então era biofísica, era zoologia, era anatomia e morfologia, bioquímica, então foi um semestre, assim, muito tenso, sabe? No início desse ano. Então, as minhas favoritas, eu acho que foi Zoologia 1 e Anatomia e Morfologia Vegetal, que ela é uma introdução antes da botânica, né? Depois tem a botânica 1 e a botânica 2, mas é essa introdução antes, mais da questão anatomia mesmo, né? Das plantas, enfim. Então, são duas matérias que eu gostei bastante. Eu sou apaixonada por plantas e disso vocês já sabem.
mas eu me dei muito melhor em zoologia. E olha que zoologia é muito mais coisas para decorar. Só que como era Zoo 1, também era uma questão assim mais introdutória, sabe, sobre esse assunto. Então a questão da evolução biológica, das terminações, né, como escrever a espécie, família, ordem, gênero, essas coisas. Então era muito decoreba também, né, decorar essas coisas, mas eu fui muito melhor do que eu fui em botânica, sabe? Eu não sei explicar assim o porquê. Mas botânica era muito difícil para mim as provas, e por mais que eu estudava, eu sempre fui desde a escola uma pessoa daquelas assim que estudava muito e chegava na prova e eu ia mal, sabe? Mas eu sei que eu sei o conteúdo, só que eu não conseguia transmitir isso nas questões da prova, sabe? Então fui muito mal nas provas em botânica, a minha média não ficou como eu imaginava, mas passei sem exame, então tá tranquilo. Mas zoologia eu fui muito melhor. E também tem a questão das aulas práticas, né? Zoologia a gente fazia muito mais aula prática, sabe? Ver os animaizinhos que a gente tinha ali, estudar as estruturas. E botânica não teve tanto isso, sabe? Não teve tantas essas aulas práticas assim, porque não tinha como a gente observar muito essa parte, porque era mais a parte interna, sabe? Das plantas, a questão da morfologia, da anatomia. Então, é diferente do que agora em botânica, que a gente está observando, por exemplo, as gimnospermas, sabe? Então, não teve tantas aulas práticas assim. Mas foram duas disciplinas que eu gostei bastante do meu segundo semestre. Mas como foi um semestre que tinha muitas matérias específicas, aconteceu que eu senti assim que eu não conseguia aproveitar muito bem nenhuma, sabe? Então ficou essa coisa assim, ficou muito denso realmente. Então, tanto que da minha instituição, nós somos a última turma com essa grade curricular, acabou mudando. Então a nova turma já não vai ter as mesmas matérias. Mas realmente, assim, segundo semestre foi um semestre muito... O terceiro semestre foi muito tenso mesmo, sabe? E eu elegi, então, essas as minhas duas preferidas, porque são conteúdos que são muito envolventes. Então, querendo ou não, são conteúdos que estão no nosso dia a dia, sabe? Não que a bioquímica e que a biofísica não estejam, mas é mais difícil de a gente associar, sabe? Tipo, por exemplo, eu ingeri uma comida e tal enzima tá fazendo a quebra para mim conseguir fazer a digestão, então a gente não fica pensando nisso. Agora, quando a gente vê um animal, a gente já associa a zoologia. Quando a gente vê uma planta, um ser vivo, a gente já associa a botânica, sabe? Então, são matérias mais acessíveis, digamos assim. E, por fim, o meu quarto semestre, que é o semestre que eu estou agora, eu tô tendo Botânica 1, Zoologia 2, e aí as pedagógicas, e Anatomia e Fisiologia Humana. E simplesmente essa é a minha matéria favorita. Desde a escola eu sempre adorava os conteúdos de ciências que eram relacionados aos sistemas do corpo humano e ao corpo humano, sabe? Porque eu adoro entender como a gente funciona, sabe? Como funciona o meu sistema respiratório, meu sistema ósseo, meu sistema nervoso. Então isso é muito curioso pra mim como pessoa estudar, sabe? E eu acho que o jeito que o professor trata do conteúdo, o jeito que ele transmite o conteúdo pra gente é muito bom, é muito divertido. Então, diferente de todos os outros professores, acho que é o que tá tornando essa matéria favorita pra mim, sabe? Porque a abordagem que ele traz, ele também traz essa questão, por exemplo, mais de curiosidades. E ele quase não seguia pelos slides pra dar aula, sabe? Porque ele realmente sabe aquele conteúdo que ele tá passando. Então, tu sente uma segurança. Se tu tem uma dúvida, tu vai questionar alguma coisa, tu sabe que ele vai conseguir te responder. E ainda te dá um exemplo prático do dia a dia pra tu conseguir fazer essa analogia, sabe? Então, é um conteúdo difícil também. Eu ainda não fiz prova, eu vou fazer nessa semana. E eu tô bem nervosa, confesso, sabe? Porque por enquanto a gente viu só o sistema ósseo, mas é complexo, tem bastante coisinhas, mas é legal tu entender e olhar, nossa, então isso aqui é o que me dá sustentação, sabe? O osso que me dá proteção, que me sustenta, que armazena meus minerais, que faz todo o resto do corpo funcionar. O cálcio é realmente importante para tudo no nosso corpo, e começa a entender, por exemplo, que se falta um pouquinho de cálcio ou se tem a mais o cálcio, muitas coisas vão desregular no nosso corpo, sabe? E vão ser consideradas anomalias. Então, eu não sei, é uma disciplina assim que me encanta muito. Eu sou apaixonada, e semestre que vem eu vou ter Anatomia e Fisiologia Humana 2, então que é os outros sistemas que a gente não viu nesse semestre, né? E, enfim, eu gosto muito e são
É uma aula assim que é muito visual, é muita audição e ao mesmo tempo escrita, porque eu fico a aula inteira desenhando, fazendo mapas mentais, setinhas e conectando com os exemplos que o professor está falando, com aquilo que está no slide. Então acho que todas essas matérias que eu falei aqui podem ser as minhas preferidas, mas não podem ser as preferidas suas, no caso, né? E é uma questão assim de gosto, mas pra mim eu elegi elas como sendo as minhas preferidas com base nas experiências que eu tive, tanto com os professores, avaliações, os jeitos das aulas. Então, por isso que pra mim elas me marcaram mais e foram as minhas preferidas, sabe? Mas é tudo uma questão, assim, de gosto e de jeito de cada um, até de estudar, por exemplo, né? O jeito que você estuda para determinada disciplina talvez não vai funcionar para outra disciplina. Então, tudo são coisas que tem que analisar conforme as suas necessidades, sua rotina, seu jeito de estudar, de aprender. Então, é uma coisa, assim, muito particular de cada um. E era isso, eu acho que essas são as matérias, assim, que mais me marcaram, que são as minhas favoritas até agora. Eu tô no 4º semestre, então quem sabe ano que vem eu volto aqui contando quais são as minhas novas matérias favoritas. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!